Olá, gente! Gente, hoje eu gostaria de falar algo com vocês que é sobre o nome do Criador e a respiração correta, né? Não sei como é que tá pra você aí. Eu tô ficando assim muito ansiosa, né? Eu acho que todo mundo tá assim. Com essa questão de internet, você fica muito tempo no celular, tem uma hora que você começa a perceber que a internet fica muito tempo te deixa ansioso, né? Eu tô ficando ansiosa. Outra coisa que tá me deixando ansiosa é o barulho das pessoas. Né? As pessoas elas têm uma necessidade. Parece que quanto mais o tempo passa, as pessoas têm necessidade de falar, 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 falar. E aí quando alguém encontra assim um ouvido disponível, ela ó na tua orelha e começa a falar. E eu sempre fui aquela pessoa mais quieta, mais introspectiva, mais reflexiva e outra. Eu tenho preguiça de falar muito. Falar muito para mim me cansa. Né? E ouvi muito também. Eu gosto muito de psicologia, né? Eu tinha um sonho de fazer psicologia, mas era para entender sobre o assunto. Nunca tive vontade de trabalhar com pessoas, porque ficar ouvindo pessoas o tempo todo eu não ia aguentar, né? E as pessoas estão com essa necessidade muito grande de falar. Por exemplo, quando eu vou trabalhar e volto também, a primeira coisa que eu faço no ônibus é colocar a máscara, tá? E eu não ponho para não pegar a doença. Eu ponho porque isso impede um pouco as pessoas de falarem, né? Às vezes, principalmente pessoas mais idosas. Ah, mas as pessoas, coitadas, às vezes é alguém solitário e, gente, eu não tenho culpa, tá? Eu não tenho culpa, eu não tenho que ficar ouvindo as pessoas o tempo todo, né? Às vezes elas começam a contar um caos tão grande que não acaba nunca, sabe? Do tempo que elas tinham 20 anos e agora tem o quê? Tem 70 anos. Aí tem que contar tudo até. Eu não tenho paciência para isso, tá? E eu não. Eu gosto de entrar no ônibus, eu vou relaxar porque eu tô indo trabalhar, eu tenho que chegar lá relaxada. Não posso ficar falando. Aí eu ponho também o fone de ouvido, tô ficando até surda, que eu ponho muito alto para não ouvir o barulho em redor, porque às vezes você tá no ônibus, aí tem um povo senta do teu lado, outro atrás de você e começa a falar da vida alheia, né? A mulherada sai desesperada do seu trabalho para falar e começa a falar da vida dos outros, e aí isso me estressa. Então eu ponho o fone de ouvido alto, tô ficando meio surda, tô perdendo a audição um pouco por isso. Mas tudo bem. Esse estresse todo, eu digo, eu vou ter que começar a trabalhar, porque nada muito, assim, desesperador, sabe? Eu gosto de tomar um chá de camomila, um chá de capim-santo, isso já me ajuda muito. Ficar na minha casa, tipo sábado, eu guardo o sábado, fico na minha casa e às vezes, quando a minha filha tá, agora ela tá de férias, a gente fala, né? Ela tá aqui no sábado, às vezes a gente fala. Mas se não tiver, ela tá trabalhando, eu passo o dia inteiro sem dar uma palavra com ninguém. Eu gosto de ouvir os meus salmos em hebraico, que ajuda muito a calma. Então eu ponho, fico ouvindo, gosto de fazer os meus estudos. E fico sozinha ao sábado. Então a minha família já sabe disso. Ninguém fica me mandando mensagem. Eu não entro no WhatsApp. Quando eu entro é porque é algo muito importante. Se não for, eu não entro. Tá? E é desse jeito que funciona. Eu digo, mas eu vou ter que trabalhar a respiração, porque isso é muito importante, né? E aí eu fui ver como que faz isso direito, para eu fazer direitinho, fui pesquisar na internet, certo? E só para falar uma coisa que assim que eu entrei na internet, eu ouvi falar sobre o nome verdadeiro do Criador. E aí eu fui em busca para saber como é que eu chamava ele. Eu digo, Senhor, eu lembro que um dia eu estava orando no meu quarto, no dia que eu estava fazendo o culto, no sábado. Eu digo, eu preciso saber o seu nome, porque é importante para mim saber o seu nome. O seu nome e o nome do teu filho. E aí eu comecei a buscar isso para saber. E você sabe que é muito difícil, porque cada um fala uma coisa, né? Um diz que é isso, não, não é isso, é aquilo, e aí você fica perdido. E aí, um tempos atrás, eu tinha ouvido falar, não lembro se foi um rabino, alguém estava falando sobre o nome Iá. Disse, olha, Iá é como se fosse uma abreviação ou um apelido carinhoso que os judeus usam para chamar o Criador. Aí chama Iá. Eu achei lindo o nome Iá. Eu digo, gente, que lindo. Aí eu comprei um caderno e anotei para não esquecer. Iá. Só que aí eu guardei e ficou lá enchendo de pó e nunca mais eu mexi nesse caderno. E nesse dia que eu estava perguntando ao Senhor, que eu queria falar o nome dele correto, né? Eu acredito que ninguém sabe o verdadeiro nome, mas tem um nome mais próximo ali, né?
E aí, quando eu terminei, que eu estava de joelhos e levantei e peguei o caderno. Estava com pó, eu tirei o pó do caderno e quando eu abri, foi exatamente no lugar que estava escrito Iá. Então eu digo, eu posso chamar tranquilamente de Iá, que eu não vou estar blasfemando contra o Criador. Então eu chamo ele muito de Iá. E eu acho lindo esse nome. É lindo demais, gente. Iá é muito lindo. E comecei a chamar Iá, né? E aí, com o tempo também, eu fui descobrindo que tá na respiração o nome do Criador. Quando a gente inspira e solta o ar, a gente pronuncia o nome Iá, que é o nome do Pai, né? Coisa linda, gente. Eu fico tão encantada com essas coisas. Eu fico muito encantada, porque o nosso Criador, ele é lindo, ele é muito perfeito. A gente pronuncia o nome. E aí eu comecei a refletir, né? Pesquisando que eu tenho que respirar. E aí eu fui no Google para saber a importância de respirar direito e o que isso causa na gente, né? E são muitas benfeitorias, né? Você pode ir lá no Google para você saber direitinho, se você nunca foi. Ó, quando a gente respira direito, que a gente pronuncia o nome, ó os benefícios. Oxigenação do sangue, melhora a capacidade pulmonar, melhora a qualidade do sono, reduz dores musculares e melhora a digestão, dentre outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, ela só treinando ali a respiração, ela já evita a crise, né? O que a gente não para pensar é que a gente está pronunciando o nome do Criador. E olha a importância de pronunciar o nome do Criador. E o nome dele já é um calmante, é um remédio, né? Olha como é importante. Aí a gente vai vendo por que Satã, usando pessoas, retiraram o nome do Criador da Bíblia, né? E colocaram o Senhor, que nesse sentido aí, quando fala bendita a nação cujo Deus é Senhor. Nesse sentido aí, esse Senhor é Baal, né? É Baal. E aí eu peguei o hábito de sempre que eu leio que fala assim, eu sou o Senhor, então eu falo o nome dele, eu sou Iá. Eu já peguei esse hábito. Então toda vez que eu leio qualquer passagem que eu vou ler na Bíblia, que tá lá Senhor, eu não falo mais Senhor. E eu peguei esse hábito. Olha a importância. Aí eu acho engraçado que você fala isso pro evangélico, ele diz, eu não me importo com o jeito de falar, porque ele sabe, ele conhece o meu coração e ele sabe, tá? E tu acha que o inimigo ia te retirar o nome do Criador, ia ocultar da gente assim à toa? Tu acha mesmo que ele não sabe a importância da pronunciação certa do nome do Criador? Ele tirou à toa. Tu acha mesmo isso? E aí você deixa de pronunciar o nome certo por preguiça, porque você já está acostumado a pronunciar o nome errado, e ele vai entender, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, né? É muito importante, irmãos, a pronunciação certa, sabe? Procura fazer as coisas o mais direitinho possível. Isso é muito importante no mundo espiritual. O povo evangélico, ele até acha, né? Não estou generalizando, né? Mas eu acho que uma minoria sabe dessa importância. Mas a maioria não. Ele não conhece a importância das pronúncias, das coisas no mundo espiritual, irmão. O mundo espiritual, ele é sério, né? Pergunta para um bruxo, um pai de santo, uma pessoa sobre pronunciar o nome errado no mundo espiritual. Eles vão saber, eles vão dizer para você que você tem que ter muito cuidado. Porque eles conhecem, se tem um povo que conhece o mundo espiritual, é esse povo. Muito mais do que o povo evangélico. Eu fico doente quando eu vejo um pastor ou uma pessoa que saiu das denominações desses templos religiosos, que sabe que uma pronúncia é errada. Diz, não, mas não tem problema não. Ele fala certo, mas motiva o povo a continuar falando errado. Eu fico doente. Eu fico doente. Eu acho que não tem que se meter nisso. Deixa o povo falar então. Mas não motiva o povo dizendo que não tem problema a pronúncia, sabe? Pronuncia direito, se ele quiser pronunciar, amém. Não quer, então deixa. Mas não fala para ele, não tem problema, sabe? Pode pronunciar sim, não tem problema. Eu fico fora de mim, sabe? E era isso que eu queria falar. O nome do Criador é a coisa mais linda do mundo. Ele trabalha, né? Ele, por exemplo, a perseguição ao povo judeu.
Por que ele permitiu a perseguição? Por algum motivo ele permitiu. Ele vai escondendo ali o povo, né? Ele pega aquele povo dele, esconde. Deu uma hora que no inimigo, acho que do inimigo nem consegue, né? Mas, por exemplo, dessa elite aí oculta, que percebe, por exemplo, no final dos tempos, eles vão perseguir o povo de Deus, né? E tem os 144 mil. Até hoje ninguém sabe quem são eles, porque o Eterno escondeu esse povo. Aí a gente acha, muita gente, eu mesmo tinha essa ideia, né? Que o povo judeu, os 144 mil, estava lá no povo do judeu, esse povo que se diz judeu, e que era de Israel, nascido em Israel. Gente, os 144 mil está mais perto de você do que você imagina. Boa parte desse povo está no Brasil, tá? E é gente preta, é gente com traços orientais, é gente loira, de olhos azuis, é gente de toda cor, que fala todo tipo de língua, tá bom? Eles não nasceram lá só em Israel, eles estão espalhados pelo mundo. Só que o Criador, ele trabalha de uma tal maneira que esconde o povo dele como ele quer, né? Eu acho que o Criador, ele tira um sarro desse povo, sabia? Porque eles acham, eles tomam uma atitude achando que estão abafando, que eles são muito espertos. E parece mesmo que eles estão sendo. E aí o tempo vai passando e a gente vê que de esperto eles não têm nada e que o Criador é que está permitindo que eles façam por algum motivo, que lá na frente é que a gente vai descobrir por quê, né? Era só isso que eu queria falar por hoje, né? Então respira direito, tá? Pode pronunciar o nome do Criador sem restrição. Faça isso o tempo todo. Quando você pronuncia o nome do nosso Criador, você vai estar cuidando da tua saúde. E não é só física, é mental e física, tá bom? Então pronuncia aí à vontade, tá liberado. Obrigada para você que viu esse vídeo e até o próximo.